Sim, hoje nós vamos falar um pouco sobre a guerra que se iniciou entre Estados Unidos, Irã e Israel. Mas hoje nós vamos falar sobre um ponto de vista muito profundo e muito diferente daquilo que vocês têm ouvido por aí, que são análises de geopolítica, ou até coisas mais conspiratórias, né, como o motivo de por que o presidente dos Estados Unidos resolveu fazer isso, por que Israel. Hoje a gente vai ver aqui uma outra análise, um outro ponto de vista metafísico e muito profundo que tem a ver com o ego. Fica nesse vídeo até o final que você não vai se arrepender, você vai aprender algo aqui que você vai levar para a sua vida e você nunca mais vai cair nessa pegadinha, aprendendo com a guerra e com a real motivação destes líderes para estarem criando essa guerra. Bom, em primeiro lugar, eu sou a Marcela Leal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Escola da Liberdade, sejam bem-vindos, se inscrevam, curtam esse vídeo, isso é muito importante para o canal, para os vídeos serem divulgados aqui no canal, e vai lá no Instagram do Escola da Liberdade, o @Escola da Liberdade, e se inscreve por lá também. Bom, meus queridos, se você não estava em coma nesses últimos dias, você sabe que Estados Unidos atacou o Irã, Estados Unidos e Israel atacaram o Irã, só que a guerra, ao que parece, só começou, né? Muitas teorias da conspiração surgiram, dentre elas a teoria de que, olha, o ataque aconteceu porque o presidente dos Estados Unidos está nos arquivos Epstein e esses arquivos estavam prestes a ser liberados, então ele resolveu criar uma guerra para que as pessoas tirassem o foco dos arquivos Epstein. Então, eu realmente não sei se é isso que está acontecendo, mas me fez pensar bastante sobre algo muito mais profundo. E eu vou trazer algo que eu trouxe lá no Instagram para vocês, que é uma historinha da minha vida pessoal, antes da gente falar mais sobre a motivação, né, de um presidente ou dos presidentes, dos líderes para essa guerra. Há muitos anos atrás, eu tinha uma pessoa num grupo onde nós éramos sócios que era uma pessoa diferente do grupo. O grupo todo queria expandir, a gente tinha um projeto ali que tinha muito potencial e este sócio, essa pessoa específica, que era encarregada da organização das coisas, né, nós éramos os artistas, essa pessoa, ela queria estar ali com a gente, queria ganhar o dinheiro dos shows e fazendo lá a parte dela como produção, mas ela não queria muito que a coisa expandisse, porque se a coisa começasse a expandir, ela teria que trabalhar mais, ela teria que também se esforçar mais para que aquilo desse certo, tomar determinadas atitudes ou ter determinadas funções ali dentro daquele grupo que ela não estava muito afim, entendeu? Porque a coisa por si só, ela andava sozinha, né? Era um grupo muito legal, as pessoas conheciam o nosso trabalho, então eu não queria muito, eu só queria ir até ali todo fim de semana, pegar o dinheiro dela lá no caixa, pagar a gente, ficar com a porcentagem dela. Só que a gente, enquanto grupo, né, eram vários sócios, a gente queria que a coisa expandisse, porque justamente a gente sabia que era um grupo de pessoas muito talentosas e que tinham potencial para expandir imensamente. Nós poderíamos fazer shows em outros lugares, nós poderíamos fazer show no Brasil inteiro, nós poderíamos fazer um programa no Netflix. A gente tinha várias frentes de trabalho que a gente estava pensando em criar com a comédia e com aquele grupo. E essa pessoa específica, como ela era encarregada da produção, ela tinha que estar junto nessa expansão e teria que marcar reuniões com pessoas, com empresários, para a coisa render. Ela ia ganhar também muito, ela ia ganhar muito, assim como a gente, ela era uma sócia. Só que a parte dela era essa. Quando nós botamos a ideia no grupo da coisa expandir, tudo estava indo muito bem, desde que a coisa continuasse como estava. No momento que a gente colocou a ideia no grupo de expandir,
essa pessoa começou a fazer um movimento contrário, porque ela não queria que a coisa expandisse. Ela, de todos ali, era que não queria que a coisa se modificasse, porque ela ia ter que trabalhar mais, assim como a gente também teria que trabalhar mais. O que ela começou a fazer? Ela começou a fazer corpo mole. Só que era um tipo de corpo mole passivo-agressivo, porque ela não falava que não queria. Ela falava, eu liguei essa semana lá pro fulano, mas ele tá em viagem agora e ficou pra semana que vem. Então a pessoa sempre dava uma desculpa e a coisa nunca funcionava. O que a gente fez? A gente falou, não, beleza, eu, por exemplo, né, e mais outras pessoas do grupo, a gente vai lá, a gente vai marcar a reunião com o empresário, você não precisa fazer nada. Você só precisa, durante os shows, ir lá na bilheteria, pegar o dinheiro, repartir, pegar a sua parte e dar a nossa parte para nós. Pois a pessoa ficou muito mal, que a gente resolveu tomar as rédeas do projeto, mesmo ela ganhando sem trabalhar, porque a gente ia fazer a parte dela, e começou a desfazer o que a gente estava fazendo. De forma muito sutil, é claro, mas começou a desfazer. Resumindo, um belo dia, depois de uns 2 anos desse processo, né, que a gente começou ali a seguir caminhos diferentes dentro do que a gente queria para aquele grupo, né? Essa pessoa queria que o grupo continuasse como estava, porque ela não queria mudar, e a gente queria expandir. E ela começou a detonar o grupo, começou a criar situações para destruir o que a gente estava tentando construir ali. E assim foi até que o projeto acabou, simplesmente acabou. Foi tanta minada que essa pessoa criou, botou tantas minas ali que foram implodindo a coisa, que não teve como a coisa se sustentar. Então, né, resumindo isso tudo que eu trouxe agora, essa pessoa, mesmo ela sabendo que ela também perderia, ela tentou destruir o projeto. Porque certas estruturas do ego exigem uma lógica simples, que é assim, se eu não posso controlar, eu vou destruir o negócio. É exatamente essa lógica que muitas vezes aparece também em muitos conflitos maiores, como no caso da guerra, né? Existe essa dinâmica do ego que parece, tanto num nível individual, ela aparece, como num nível maior, né? No micro a gente vê pessoas assim, né, que fazem esse tipo de coisa, quando percebem que vão perder o poder, vão se sentir, né, que percebem que estão se sentindo ali desmascaradas, elas percebem que aquela imagem ali está desmoronando, então elas não recuam, elas atacam, né, destruindo tudo que está em volta. E a ideia é levar o maior número de pessoas possível junto. E essa é a lógica inconsciente do ego, que é, se eu vou cair, ninguém fica de pé. Então, gente, é isso que a gente está vendo acontecer na guerra num nível mais profundo, né? Os líderes, quando eles percebem uma ameaça de queda, né, derrota ou exposição, como no caso do Trump, né, ou até de Israel e do Irã, né, que já estão envolvidos na guerra há tantos anos, é assim, nós não vamos desistir, né, nós vamos escalar o conflito para que todo mundo sinta a dor que nós estamos sentindo. Nós não queremos ir para a luz, nós queremos trazer o máximo de pessoas para as trevas. Este é o movimento do ego. Em um curso em milagres, aí você estudando um curso em milagres, isso fica muito claro. Tem uma parte de um curso em milagres onde ele explica que a tendência do ego é sempre trazer a verdade às ilusões. Porque se você for até a verdade, a tendência é que o ego se dilua. Como o ego não quer se diluir, então vamos levar todo mundo para a sombra, porque a sombra é um lugar que é confortável para mim. Mas eu não vou para a luz, vai me dar muito trabalho ir para a luz, vai me dar muito trabalho evoluir, vai me dar muito trabalho expandir a minha consciência, vai me dar muito trabalho optar pela luz. Então é mais fácil eu trazer todo mundo para a destruição. Por que eu estou trazendo isso nesse nível tão profundo? Porque se você entende as coisas deste lugar, fica muito mais fácil de entender
esses movimentos que a gente está vendo na guerra, né? O porquê que as pessoas estão agindo como estão agindo. Pode ter a ver com os arquivos Epstein, no caso do Trump? É claro que pode ter a ver. Pode ter a ver também com o fato dele estar doente, né? Ele pode estar doente, pode estar percebendo que o tempo dele de vida nesse planeta já não é mais tão grande, né? Então, destruir todo o tabuleiro, entendeu? Só para mostrar que o que eu tô falando não tem a ver com uma pessoa específica, né? Porque vai ter gente aqui nos comentários que vai ficar, ai, porque ela tá falando do Trump, ela é da esquerda, ela é comunista, ela tá falando do Trump. Não, vou falar sobre o Irã também, porque eu estou falando sobre o mesmo movimento. Dá uma olhada no que aconteceu. Na hora que os Estados Unidos começou a atacar o Irã, o que o Irã fez? Pegou o tabuleiro, a história do pombo do tabuleiro, pegou o tabuleiro, foi lá e derrubou todas as peças. Falou, já que eu vou cair, vai cair todo mundo. E começou a bombardear todos os lugares. Quando eu ligo a TV e vejo o Burj, que é um dos hotéis, ou talvez o hotel mais caro do mundo, em Dubai, pegando fogo, eu falo, mano, o que é isso? Tipo, o Irã tá atacando todos os países em volta, todos, absolutamente todos. Catar, Kuwait, Bahrein, não sei como é que fala esse país, Emirados Árabes, que eu falei de Dubai, né? E Abu Dhabi já atacou, Omã, Chipre e Jordânia. Vocês estão percebendo que eu tô falando do mesmo movimento? Já que eu vou cair, já que me atacaram, vai todo mundo se ferrar, entendeu? Israel atacando o Irã e Líbano. Daqui a pouco vai entrar aí outros países também. Tem uma ideia que uma vez eu vi sobre narcisismo, que eu acho muito legal, que é assim, se relacionar com um narcisista é como jogar xadrez com um pombo. O pombo não vai respeitar nenhuma regra do jogo, não vai jogar o jogo, vai destruir todo o tabuleiro, vai cagar em cima do tabuleiro e ainda vai sair falando que ganhou o jogo, tá? Então, esse é o ego, entende? Eu não quero mudar, eu não quero ser diferente, eu não quero melhorar, entendeu? Eu quero que todo mundo venha para este lugar de trevas que eu estou. Fica aí muito fácil a gente entender a motivação de todas as pessoas que optam pela guerra, que optam pelo ataque, que optam pela destruição. A ideia primordial, que é quase como se fosse um arquétipo de ideia, né? Muita gente adora esse termo arquétipos, né? Um Curso em Milagres, ele traz todos os arquétipos, a ideia primordial da qual se gerou toda a ideia de destruição que a gente vê no mundo, num nível macro e no nível micro, né? Nas nossas vidas pessoais também. Então, observe, vocês vão ver esse movimento em tudo, inclusive na própria guerra. E era sobre isso que eu queria falar aqui. Eu não vou falar sobre geopolítica, que é algo que eu não entendo, eu não tenho a pretensão de falar sobre isso. Porque eu acho que este conhecimento é muito mais importante para nós. E qual é a única forma da gente não ser arrastado para esse jogo? Não jogando o jogo. Não jogue o jogo, ok? É a única forma de você não sofrer, de você sair bem, ou pelo menos de ter uma opção de assistir a tudo isso de um outro lugar, né? Sem se envolver emocionalmente com essas coisas. Porque a ideia é essa, é arrastar todo mundo. A gente tem um karma coletivo aí de humanidade relacionado à guerra. Provavelmente sim, se a gente está encarnado aqui agora e isso está acontecendo e a gente está aqui, você falar que você não tem nada a ver com isso, não é verdade. Mas você pode escolher de onde você quer assistir. Você pode assistir tudo isso de um lugar fora do jogo. É a única forma de não ser arrastado para o caos na mente, de não sofrer um caos na mente, tá? Então, era um pouco dessa dinâmica do ego que eu queria trazer hoje para vocês. Eu quero lembrar vocês que aqui na área de membros, a gente já tem muito vídeo legal para quem gosta de assuntos relacionados, por exemplo, à psique de manipuladores. Eu já coloquei 2 vídeos, vou colocar mais, que é um assunto que eu estudo em paralelo.
junto com o meu trabalho com o curso Milagres, transtornos de personalidade narcisista, transtorno de personalidade antissocial, que é a psicopatia. Então, tem muito assunto aqui bem importante, principalmente para quem é empático, né? Entender, né, um pouco do que é o funcionamento dessas mentes para não ser alvo, né, não cair nessas coisas. Também tem 2 palestras gravadas, uma sobre um curso em Milagres e uma sobre a transição planetária. Tem muita coisa aí na área de membros, gente. Você paga um valor simbólico mensal, você pode se desinscrever a qualquer momento e você está se aprofundando aí no autoconhecimento. E para quem quer realmente entrar na toca desse coelho, teremos o curso de relacionamentos, vai estar aqui embaixo desse vídeo, daqui a pouco, em um dia ou 2, vocês podem voltar aqui nesse vídeo, já vai ter o link de inscrição. Vai ser um curso onde você vai ter acesso ao curso gravado, que eu falo tudo sobre relacionamentos, que você quer entender almas gêmeas, por que a gente atrai determinado padrão de pessoa, o que fazer para conseguir mudar esses padrões dentro da nossa mente. E também vai ter uma parte de aulas ao vivo, onde a gente vai estudar um pouco do capítulo 17 de um curso em Milagres. É um curso completo, tá? O capítulo 17, que é sobre o relacionamento santo, a gente vai estudar ao vivo durante 10 aulas, de 10 encontros comigo ao vivo, tá? Então tem essas 2 formas de você estudar na Escola da Liberdade. Ou aqui na área de membros, pagando um valor simbólico, ou nesse curso novo, ao vivo comigo, a partir do mês que vem, tá? Mas você pode se inscrever a partir de agora e já vai fazendo o curso gravado. O curso gravado fica com você durante 1 ano, tá? Aqui embaixo dos comentários vai estar todas as informações. Se não tiver ainda, aguarda que até amanhã ou depois eu já vou estar colocando tudo aqui para vocês, tá? Beijos a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.